Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Estamos juntos novamente, né? Para apresentar um vídeo mais uma vez. Louvado seja Deus. Agradecendo a todos os meus inscritos. Graças a Deus. Eu vou repetir. A minha satisfação, a minha alegria é muito grande por termos atingido 100 inscritos no nosso canal. Um canal novo, né? Apenas 11 meses, mas eu agradeço a Deus que, na verdade, o nosso objetivo, eu acredito que a gente está alcançando. Qual é o nosso objetivo? Não é ganhar dinheiro com o YouTube, não é mostrar para ninguém quantos inscritos nós temos ou não. O nosso intuito, o primeiro objetivo, é levar a palavra da graça de Deus para todos aqueles que querem ouvir e quer aprender cada vez mais. Meus queridos, cada vez mais nós estamos cientes e conscientes de que a religião, ela para nada serve, ela não presta para nada, a não ser prender as pessoas dentro de um sistema que não vai chegar a lugar nenhum. A religião, ela não faz nada por ninguém. A religião, ela nunca fez. Na verdade, o homem, ele é místico por natureza, não é? O homem, ele é místico por natureza. Então, isso, eu acredito que esse negócio de religião já nasceu dentro do homem, mas ela não chega ou não faz ninguém chegar a lugar nenhum. Só serve para uma coisa. É tanta confusão de religião, de denominação, de preceito daqui, preceito dali, doutrinas daqui, doutrina dali, mas para nada vale. Em relação ao nosso Criador, isso para nada serve. Sabe por quê? Esse fim de semana eu estava meditando uma coisa. Deus, no passado, quando ele mandou Jesus, Jesus escolheu os 12 discípulos, pessoas das mais variadas classes. Mas eu acredito também que Deus, ele escolheu as coisas humildes para confundir as grandes. Não é isso que está escrito na Bíblia? Então o que é que acontece? Agora está precisando ou precisou de Deus começar a usar pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que talvez não têm nem o segundo grau completo, pessoas que talvez nem uma faculdade têm, enquanto doutores aí, não é? Com 8 anos de teologia, 4, 6 anos formado em faculdade de teologia, na verdade essa faculdade que esses caras têm só serviu para uma coisa: aprenderam a manipular as pessoas e colocar as pessoas dentro de um sistema que só serve para escravizar. Então, meus queridos, Deus, ele está manifestando o evangelho da graça no mundo inteiro, mas está usando quem? Está usando os seus filhos humildes, aqueles que são desconsiderados pelo sistema religioso. Eles têm que dar o braço a torcer, eles vão ter que reconhecer isso. Então, meu querido, antes de partir para o tema deste vídeo, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal e deixa o seu like e também compartilhe. Quando você ativar o sininho, ative o sininho todas. E toda vez que nosso irmão Alberto colocar um vídeo novo, o seu celular vai lá te orientar e vai te avisar que o YouTube avisou você que tem uma palavra nova, tá bom? Depois você compartilhe também. Meu querido, o tema de hoje é: graça, ela é motivação ou ela é defesa? A graça, ela é motivação ou ela é defesa? Se você ler Romanos capítulo 11, o 27 e o 29, você vai encontrar lá o que fala sobre a graça de Deus. Então veja bem, eu vou colocar o tema: graça, motivação ou defesa? Eu vou te falar uma coisa que você não sabia, já que meus vídeos, os irmãos, os nossos inscritos estão gostando, porque é mais uma aula, não é autoajuda, é aula de conhecimento,
é aula de entendimento. Então, meus queridos, você sabia que o medo do inferno, presta atenção nisso aqui, você sabia que o medo do inferno físico afasta as pessoas da graça de Deus? Você sabia que a religião, ela só existe por causa de um motivo? Qual é o motivo? Ela existe, ela foi criada justamente para meter medo nas pessoas. Quando as pessoas ficam com medo do inferno, esse inferno físico, então as pessoas que vivem dentro da religião, dentro de qualquer denominação, pergunte a ele por que ele pertence a tal denominação. Pergunte a ele por que ele é de tal igreja, por que ele pertence a tal convenção, por que ele pertence a tal denominação. Então, sabe o que ele vai te responder? Não, eu estou aqui porque eu quero me salvar, eu quero ser salvo. Por quê, irmão? Se você não salvar, você vai para onde? Ele fala, eu vou para o inferno. Não é isso que eles respondem? Então, as pessoas não estão seguindo uma religião, uma denominação, por causa da graça de Deus. Eles estão lá, sabe por quê? Porque estão com medo do inferno e com medo da condenação. Então, o medo do inferno, esse inferno físico, afasta as pessoas da graça de Deus. Esta metodologia que o sistema religioso usa para pregar o evangelho, essa retórica, né? Essa retórica maligna, humana, né? Que eles usam, da forma que eles usam essa retórica deles, da forma que eles pregam, que eles usam essa metodologia maligna, da forma que eles ensinam, ou pregam, ou ensinam nos templos ali, e escraviza as pessoas, ninguém serve a Deus pela graça. Então, as pessoas, do jeito que eles pregam, essa retórica que eles usam, essa infâmia, essa ignorância, então ninguém serve a Deus pela graça. As pessoas servem a Deus por constrangimento e medo do suposto inferno. É verdade ou é mentira o que eu estou falando aqui? Por que as pessoas têm uma religião? Por que as pessoas seguem uma denominação? Há alguns dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa é evangélica, assim como eu, que também nasceu, né, numa igreja ou numa religião evangélica. E eu perguntei à irmã assim, irmã, deixa eu falar uma coisa. A senhora está falando que fulano de tal está com um diabo no corpo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim para ela, e se eu falar com a senhora que a Bíblia está escrito que Cristo, quando veio, ele veio justamente para matar o diabo. Ela falou, não, eu não acredito não. Eu não acredito que Cristo fez isso não. Então, eu fiquei, irmão, impressionado com a resposta dela. Ela falou, não, eu não acredito nisso não, eu creio no diabo, o diabo existe sim. Eu falei assim, minha irmã, então qual é o motivo da irmã estar frequentando uma denominação, que eu não vou mencionar aqui o nome da denominação dela? Eu falei, qual é o motivo? Não, meu irmão, eu estou frequentando uma igreja porque Deus mandou. Eu falei, a senhora pode me mostrar na Bíblia em que lugar que Deus e Jesus mandou a gente ter uma religião? E ela parou, ela pensou, parou e pensou. Ela falou, mas eu nunca vi isso escrito mesmo não. Eu falei, não, irmã, a senhora tem que saber a quem a senhora serve. A senhora tem que saber para quem a senhora está prestando culto. Ela falou, não, mas eu estou prestando culto para Deus. Aí eu falei assim, em que lugar que a senhora presta culto a Deus? Na minha igreja. Eu falei, irmã, a irmã vai na igreja ou a irmã é igreja? O problema, irmã, não é ir à igreja, é ser igreja. Ir à igreja, eu estou falando
que igreja é aquele templo físico, né? Aonde Deus não mais habita. E ser igreja é ter Cristo, Deus, dentro de nós. E ela parou, pensou daqui, pensou dali, pensou dali, pensou daqui. Aí ela falou, irmão, eu vou na casa do irmão para a gente ter uma conversa. E ela veio. E eu mostrei de Gênesis a Apocalipse o que nós somos diante de Deus. E ela falou assim, meu irmão, mas por que o pastor lá na nossa igreja não ensina isso? Eu falei, tem duas razões. Ou ele não ensina porque ele ainda não alcançou a graça de Deus, ou ele não ensina porque ele não quer que a boiada abandone lá o aprisco, ou a boiada arranca a porteira. Então, meus queridos, essa irmã ficou impressionada. Então, irmão, essa retórica que esse sistema religioso usa, né? Esse sistema que você vê aí, a forma que eles pregam, eles usam essa retórica para pregar, por quê? Porque eles fazem do inferno o purgatório dos crentes. É verdade ou é mentira? Então, para esses caras que usam esse tipo de retórica, esse sistema religioso corrupto que está aí, eles usam essa retórica dessa forma para pregar, só para fazer do inferno o purgatório dos crentes. Quer dizer, o sistema religioso criou um purgatório para prender os crentes. E qual é o purgatório que prende os crentes? É o medo do inferno. Inferno esse que a Bíblia diz que literalmente ele só existe de uma forma. O que é inferno na Bíblia? Inferno é o lugar dos mortos, é sepultura, lugar coberto, aonde não há nenhum raciocínio, pensamento, desejos, vontades. Isso que a Bíblia traduz para inferno. Não é um inferno que João Ferreira de Almeida traduziu porque a Vulgata quis que ele traduzisse e deixasse a palavra inferno. Então, meus queridos, o sistema religioso, eles criaram um purgatório para prender os crentes. E o purgatório dos crentes é o medo do inferno. Então, preste bem atenção, meus queridos. É o medo do inferno que faz as pessoas virarem ou viverem. O medo do inferno é que faz as pessoas viverem não para Deus, mas sim viverem uma vida inteira tentando não irem para o inferno. Ou seja, o sistema religioso passa a vida inteira, isso é muito triste, mas é verdade. O sistema religioso, meus queridos, eles passam a vida inteira gerando e criando um inferno existencial na vida das pessoas sem tamanho. É um inferno que não tem como você medir. E as pessoas ficam dentro da religião, dentro de um caixote, 4 paredes, e lá está o título da denominação. As pessoas só estão ali porque o sistema religioso criou um inferno existencial, criou um purgatório para essas pessoas. Você quer adoecer psicológico, fisicamente, emocional? Você sai da sua casa e escolhe uma religião. Escolhe uma denominação para você seguir. Você vai ver o que é sofrer psicologicamente. É dificilmente você passar uma semana com saúde psicológica, emocional, física. Dificilmente você fica uma semana tranquilo. De vez em quando tem algum problema que a sua religião traz para você. Então esse é o inferno existencial na vida das pessoas. Então esse tipo de inferno existencial, ele acaba atingindo as pessoas de uma forma que adoece as pessoas. Como é diferente você viver na graça de Cristo. É diferente. Então, na verdade, meus queridos, as pessoas recorrem à graça de Deus por causa do medo do inferno. Nesse caso, a graça de Deus, ela deixa de ser motivação na vida das pessoas. Então ela passa a ser o quê? Uma defesa contra o inferno.
Você entendeu? Então, se as pessoas estão servindo a Deus, se as pessoas estão servindo a Deus por constrangimento, que isto é, por medo do inferno ou de perder a sua salvação, então essa graça não é graça. Ela tem outro nome, e esse nome é constrangimento. Se você não vai numa campanha, você fica constrangido. Se você perde o culto durante a semana, você fica constrangido. Se você não tem dinheiro para entregar o dízimo no fim do mês, você fica constrangido. Se você deixa de ir nesses cultos, supostos cultos, que não leva dinheiro no bolso para ofertar, você fica constrangido. Deixa eu te fazer uma pergunta. E a graça de Deus, que deveria ser a sua motivação, está onde? Eu vou repetir. Essas pessoas que estão dentro da religião, do sistema religioso, que estão dizendo que estão lá servindo a Deus por graça, na verdade essas pessoas estão mentindo. Por quê? Porque eles estão indo lá por medo do inferno. Eles estão indo lá para o seu pastor não chamar-lhes atenção. O obreiro que está indo lá é para a conversão não expulsar ele da conversão. É para a conversão não suspender ele de comunhão. É para a conversão não botar ele no banco. Então, na verdade, as pessoas estão recorrendo à graça de Deus por medo, é por causa do medo do inferno. Então, nesse caso aí, meus queridos, a graça, ela deixa de ser motivação e ela passa a ser uma defesa contra o inferno. Vem cá. Então você usa a graça de Deus como defesa? A graça de Deus na sua e nas nossas vidas deveria ser motivação para a gente continuar espalhando o evangelho da graça de Deus. Então, vamos explicar isso aqui um pouco mais. Então, se as pessoas estão frequentando um templo, uma religião, uma denominação por constrangimento, então essa graça ela não é motivação, ela é constrangimento. Então, na verdade, meus queridos, esse povo estão tudo enganado, porque a religião adoeceu esse povo, continua adoecendo esse povo, e eles não querem aprender nada com a graça de Deus. Então vamos explicar isso aqui um pouco melhor. Então, nesse caso, meus queridos, se as pessoas estão usando a graça de Deus como constrangimento e não por motivação, então, nesse caso, a graça de Deus, ela deixa de ser prazer. Ela não é prazer. Então, ela é constrangimento. Sim ou não? Então, você não serve a Deus por prazer. Então, você não obedece a Deus por prazer. Então, você não estuda a Bíblia por prazer. Agora eu entendo por que tem muito crente que não gosta de Bíblia. A maioria dos crentes, eles não gostam de estudar a Bíblia. É por isso que ficam enganados. Por que eles não gostam? Está explicado. Porque eles servem a Deus por constrangimento. Não é por graça. É por isso que veem hoje grande parcela da comunidade cristã servindo a Deus sem mais precisar de um templo, de uma religião, e eles ficam abismados. Por quê? Porque eles acham que nós também deveríamos usar a graça como constrangimento, mas nós aprendemos a usar a graça de Deus como motivação para seguir em frente. É por isso que eles não entendem o que é a graça de Deus, e ao invés de usar a graça de Deus por motivação, eles estão usando por constrangimento. É por isso que eles não abandonam o templo. É por isso que eles não abandonam a religião. Agora, o sistema doutrinal, esse sistema que existe aí, o sistema doutrinal, ele criou um inferno que nunca sai da alma das pessoas. É verdade ou é mentira? Esse inferno doutrinal, esse sistema doutrinal que existe aí, eles criaram um inferno tão grande na vida das pessoas que esse tipo de inferno não sai da alma da pessoa de jeito nenhum. Então, esse sistema doutrinal, enquanto eles se dizem salvos, presta atenção,
esse sistema doutrinal que existe aí, enquanto eles se dizem salvos, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão mandando outras pessoas para esse suposto inferno. É isso que a religião faz. É isso que o sistema religioso faz. Fizeram isso comigo. Fizeram com a minha família. Ainda continuam fazendo. E as pessoas não se deram conta que graça de Deus não é constrangimento. A graça de Deus, ela é motivação. Não deveria ser constrangimento. Mas os homens estão aí construindo templos e mais templos, templos e mais templos. Sabe qual é o objetivo? Ganhar mais, arrecadar mais. Porque templo físico não leva ninguém para a eternidade. Porque Deus, o nosso espírito, segundo fala Efésios capítulo 1, o nosso espírito, ele já é de Deus antes mesmo da fundação do mundo. O corpo, ele vai voltar para a pátria dele, que é a terra, quando os nossos dias terminar. O que Deus salva é a nossa mente. O que Deus salva, meus queridos, é a nossa mente. É a nossa mente que tem que ser a mente de Cristo. Deus não salva o corpo, Deus não salva o espírito. O que Deus salva é a alma. A alma é isso aqui, ó, é o nosso psique, aonde está os nossos raciocínios, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Então as nossas decisões, elas só vão ser boas se eu estiver usando a graça de Deus como motivação. Agora, se eu estiver usando a graça de Deus como aquilo que eu falei aqui, como constrangimento, então essa mente aqui, ela vai ficar sempre vivendo um inferno existencial, sempre vivendo aquele inferno que a religião não quer que saia da sua cabeça, que saia da sua mente. Então, meu querido, a gente tem que aprender com a Bíblia, tem que aprender com a palavra de Deus. Resumindo tudo isso que eu falei, o inferno morreu em Cristo Jesus, ungido do nosso Criador. Não é isso que a Bíblia diz? Que o inferno, Deus matou o inferno, Deus matou o diabo. E quem era o diabo que Deus matou? Na cruz, que Jesus matou na cruz. Hebreus 2, 14 e 15. Assim como os filhos participam de carne e sangue, assim também ele, o pronome ele é Cristo, também ele participou das mesmas coisas, para que, através da sua morte, ou pela sua morte, ele aniquilasse quem tinha o império da morte. E quem que tinha o império da morte? Era a lei. E quem era o diabo? Era a lei. Porque diabo quer dizer aquele que se opõe. A palavra diabo não é um nome próprio, é um adjetivo. As pessoas têm que aprender isso, que a religião nos enganou a vida inteira. Então, meus queridos, preste muito atenção no que eu vou te dizer agora. Preste atenção, muita atenção. A nossa mente, isso aqui, ó, chegar bem pertinho, tá vendo isso aqui? A nossa mente, tá vendo? A nossa mente, meus queridos, ela pode ser a nossa maior prisão. A nossa mente, ela pode se transformar na nossa maior prisão. Sabe o que o sistema religioso descobriu? Descobriu que a nossa mente, ela pode ser a nossa maior prisão, e eles chegaram dentro da nossa mente, fizeram no passado uma lavagem cerebral e colocaram nós dentro de um caixote, dentro da religião. Enquanto você está aqui fora, você tem direito de pensar. Você tem direito de decidir. Quando você chega dentro da religião, eles pegam a sua cabeça, corta, tiram o seu cérebro e tapa de novo e fala assim: agora aqui dentro você não tem direito de pensar. Aqui dentro você não tem direito de raciocinar. Aqui você não tem direito de escolha. Aqui é nós que mandamos em você. É nós que passamos as diretrizes para você. Então, a nossa mente, ela pode ser a nossa maior prisão. O sistema religioso, meus queridos, esse sistema religioso doutrinal que está aí, nunca vai querer que você tenha a mente de Cristo.
Do mesmo jeito que fala lá em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios 2:16. Sabe o que diz lá? Preste muita atenção. Sabe o que diz lá? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha como é que é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele tem a mente de Cristo. O verdadeiro cristão, ele não tem a mente da religião. Ele não tem a mente do seu pastor. Ele não tem a mente do seu ministério de obreiros humanos, que não deveria existir mais. Ele não tem a mente da sua denominação. O verdadeiro filho de Deus, ele tem a mente de Cristo. E como que procede aqueles que têm a mente de Cristo? Ele pensa, ele age e ele faz como Cristo. Então, qual é o maior mandamento que Cristo nos deu? E como nós temos a mente de Cristo, nós temos que obedecer. Se, pois, o Filho vos, era os judeus que ele estava falando, mas cabe a nós agora na graça, se, pois, o Filho vos libertar, João 8:31. E o 32 fala assim, e conhecereis a verdade. Não, deixa eu terminar o 31. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O 32 fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus queridos, a mente de Cristo, você tem que aceitar ser livre da religião, da denominação, do sistema doutrinal que existe por aí só para enganar as pessoas. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que ter a mente de Cristo. Também, lá em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 18, fala uma coisa interessante, fala assim, ninguém vos prive, olha, presta atenção, ninguém vos prive afetando humildade, olha o que está falando aqui, ninguém vos prive afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ei, você aceita o pastor, os seus líderes, os seus obreiros, a sua religião, a sua convenção, a sua denominação, colocar, vamos botar assim, colocar, tem uma palavra que diz, botar cisco, ou botar coisas ruins na sua mente, ou botar coisas que não vale a pena, você aceita eles colocar isso na sua mente, coisas negativas na sua mente? Para você permitir, você tem que ter a mente carnal. É isso que diz Colossenses 2:18. Ele fala, ninguém vos prive, afetando humildade, ou afetando humildade, ou culto aos anjos. O que mais você vê no sistema religioso é as pessoas cultuando aos anjos. O anjo aqui, é anjo ali, eles pulam, desce, sobe, desce, o anjo mandou falar, o anjo mandou dizer, o anjo tem bênção, o anjo trouxe chave, o anjo trouxe isso. A Bíblia fala que culto aos anjos é abominação contra Deus. E outra coisa, além de culto aos anjos, ele se baseia, lá em Colossenses 2:18, fala em visões, enfatuado, sem motivo algum, da sua mente carnal. Olha que triste. 2 Coríntios ainda, capítulo 2, o versículo 14 e 15 fala assim, mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar, né, em Cristo Jesus, por meio de nós, manifestando ou manifesta, quer dizer, por meio de nós, ele manifesta em todo lugar o cheiro de Cristo. O cheiro de Cristo.
o cheiro de Cristo do seu conhecimento, o cheiro do conhecimento de Cristo, porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Ei, nós cheiramos tanto o cheiro de Cristo, tanto para aqueles que entendem a revelação da graça, como os que para aquele que não entende ainda. Aqueles que ainda não entendem, quem sabe, nós exalando o perfume de Cristo ou o cheiro de Cristo, essas pessoas vão entender. Então, meus queridos, a graça, ela é motivação ou ela é defesa? Então, o medo do inferno, esse inferno físico, está afastando as pessoas da graça de Deus. Então, pense nisso e aproveite isso aqui que eu te falei, aproveite, meus queridos, e nós vamos a cada dia crescer em graça na pessoa de Cristo Jesus. Então veja bem e analise como que você tem usado a graça de Deus. Ela tem sido usada como motivação ou é como defesa de um inferno existencial que existe aí na sua vida? Compartilhe esse vídeo, meu querido. Faça chegar a mais pessoas possível. Peça aos seus amigos da empresa, no trabalho ou no seu dia a dia, para eles consultar o canal do nosso irmão Alberto Lírio. Faça esse canal crescer, para que nós possamos levar mais e mais a mensagem da graça de Deus para as pessoas. Se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? E também, você ative o sininho de todas e também compartilhe e também deixe o seu comentário. Tá bom, meu querido? Não use a graça de Deus como defesa. Use-a como motivação para manifestarmos mais e mais o reino de Deus. Graça e paz. Fique com Deus. Amém.